seriamente com câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino, uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Com todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm. Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia, onde trocar ideias entre diferentes médicos é fundamental para ajudar no diagnóstico e no tratamento assertivo dos pacientes. Ele aborda um aspecto absolutamente fundamental dentro do manuseio do câncer como um todo, que é o reconhecimento precoce das neoplasias malignas, permitindo que os profissionais gerais que recebem os pacientes inicialmente possam reconhecer de uma maneira mais prática, de uma maneira mais imediata, situações potencialmente representativas de doenças malignas. Eu apoio totalmente a iniciativa da Abrale de procurar fazer com que seja possível o contato entre colegas para tentar ajudar da melhor forma possível os seus pacientes. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. Bom dia a todos. É com um prazer imenso que nós damos boas-vindas a todos aqui presentes, de forma presencial e online. Esse é o nosso 7º simpósio de nutrição e câncer dentro do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Meu nome é Bianca Manzoli, eu sou nutricionista, terapeuta ayurvédica, coordenadora do Comitê de Nutrição da Abrale e faço parte do GT de Prevenção Primária do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Nesses últimos 7 anos, nós unimos nossas forças para tornar esse simpósio uma realidade. Deixa eu usar minha colinha aqui para falar todos os nomes. E eu gostaria muito de expressar minha gratidão, minha eterna gratidão a algumas pessoas que foram muito importantes para essa caminhada. Em primeiro lugar, um agradecimento eterno à querida Merula, que sempre nos incentivou, apoiou e brilhou muito ao lado do nosso comitê. A Melissa, pelo constante dedicação e apoio a todos os comitês da Abrale. Ao Fábio e à doutora Caterine, agradeço por toda a confiança, auxílio e pela oportunidade de nós termos esse espaço para realizar um evento tão importante para a nutrição. Não posso deixar de agradecer as minhas parceiras do comitê, aqui sendo muito bem representado pela Isabelle. Também gostaria de estender a Érica, a Ilana, que é a nossa nova parceira, e as meninas que também sempre estiveram presentes, que é a Juliana e a Marina. Como apoiador desse painel, eu gostaria de
apresentar e recomendar o OncoEnsino, que é uma plataforma de cursos de aprimoramento desenvolvido por todos nós da Abrale. Então, acho que deu para perceber durante o vídeo que tem muitas carinhas conhecidas dos comitês científicos da Abrale e do TJCC, com apoio educacional do Instituto Israelita de Ensino Albert Einstein. São mais de 40 cursos disponíveis, nas quais mais de 37 mil profissionais atuantes já se certificaram. Nós temos 2 cursos na nutrição, que é a nutrição em oncohematologia adulto e oncologia pediátrica. Especialmente para o 10º Congresso do Todos Juntos contra o Câncer, o OncoEnsino está lançando 4 formações temáticas que combinam cursos para desenvolver habilidades para atuação multiprofissional. Então, visite nosso stand do OncoEnsino, que está ali na parte dos stands, e vocês vão adorar fazer parte desse projeto. Então, para já começarmos, vou apresentar os nossos palestrantes. Primeiro, Patrícia Fadel, nutricionista pós-graduada em nutrição clínica e fundadora do site henriquefreire.com.br. Isabelle Novelli, PhD em nutrição e saúde pública com foco em oncologia pela Universidade de São Paulo, membro do GT de controle de agrotóxico do TJCC e do Comitê de Nutrição da Abrale. E Grazi Ravassi, doutora em oncologia pela Faculdade de Medicina da USP, formada em pesquisa clínica pela Harvard. Nossa, é muito chique esse currículo aqui. Pesquisadora científica da Faculdade de Medicina da USP, nutricionista clínica e especialista na área de metabolismo e câncer. E coordenadora da pós-graduação de nutrição oncológica da Prate Ensino. Para iniciar o nosso painel, vou chamar a nossa convidada super especial, Patrícia Fadel, que vai falar sobre terapia nutricional imunomoduladora, como a dieta pode influenciar o sistema imunológico do paciente, melhorando a resposta terapêutica e reduzindo os efeitos colaterais. Nossa, que tema! Posso me levantar, né? Desafiador, né? Nossa, muito, tá? Estou aqui pela coragem. Depois de 15 horas de aeroporto, consegui chegar. Primeiro, é um prazer, quero agradecer... Aqui no meio, né? Quero agradecer a oportunidade aí da Abrale, a confiança. É um desafio, sou um bebê ainda na oncologia, quando eu vejo tantas colegas aí importantes, né? Mas eu acredito nesse movimento coletivo, a informação precisa ser repassada, e um pouquinho de cada já faz a diferença na vida de um tanto de gente, e é isso que vale, né? Afinal de contas, somos todos humanos. E aí, me deram esse desafio aqui. Vamos lá, vamos começar. Só eu tocar, eu tenho que apontar para algum lugar aqui? Então, esse é o título da minha palestra, como a dieta pode influenciar no sistema imunológico do paciente com câncer, melhorando a resposta terapêutica e reduzindo o efeito colateral. Esse título porque a saúde e a doença começam pela boca. O câncer é um problema de saúde pública mundial. Hoje é a 2ª maior doença que leva embora, só atrás das doenças cardiovasculares. Isso teve um aumento de 20% e o prognóstico é muito ruim até 2035. Então, a gente precisa reforçar sempre os nossos esforços para estar falando sobre todo o estresse metabólico que envolve esse paciente e o que a gente pode fazer para mudar, pelo menos um pouco, esses números. Eu trouxe um pouco das principais datas em relação ao câncer, à ciência, desde a teoria de Boveri. Então, muita coisa mudou nesses 20 anos. E desde a teoria de Boveri, a gente está falando aí de 109 anos, né? Projeto Genoma, as primeiras famílias dos genes que foram sequenciados. Em 2011, 142 mutações envolvidas no câncer. E a cada dia que passa, mais e mais descobertas em torno dessa patologia. E o quanto é importante a gente estar estudando, entendendo, para que a gente consiga melhorar a resposta terapêutica desse paciente, entender de fase de ciclo hormonal de mulher, de estrogênio, né, e tudo que envolve. Quando a gente pensa em nutrição, a gente não tem que pensar somente, claro que o nosso escopo de trabalho é a comida, a nossa ferramenta de trabalho é o alimento, mas a gente tem que entender, mesmo que a nossa prescrição seja até do nutricionista, né?
seja até a página 2, a gente tem que estar associado com a medicina para poder entender e fazer a diferença na vida do paciente, porque quem vai ganhar com isso é só ele. Eu trouxe aqui, eu uni esse protocolo de união, que eu considero muito importante, a gente já amadureceu muito, a medicina, né, só nos traz resultados muito eficientes, a gente caminhou bastante de 20 anos para cá, então, como é importante a gente juntar os conceitos clássicos da oncologia com os conceitos da medicina integrativa. E quando chega esse paciente para nós, né, para o nutricionista, como para o médico, a gente pensar em toda a parte somática desse paciente, nas drogas potentes que serão usadas, o indivíduo como um todo, corpo, mente, alma, espírito, olhar para o intestino desse paciente, que é extremamente importante, dar ênfase aos hormônios como cortisol e vitamina D, se atentar ao quando isso está baixando no paciente. Um paciente que mantém um hipercortisolismo frequente também não é nem um pouco interessante, imagina no contexto quanto câncer. A importância da saúde da pineal, eu não me canso de falar isso, para mim o principal ingrediente hoje é o sono. E os marcadores bioquímicos a gente está sempre acompanhando, porque traz um know-how sobre o contexto que o paciente vive, principalmente quando a gente olha para hemograma, para homocisteína, para PCR, para ferritina, para glicemia e para insulina. E a suplementação, os trabalhos são muito claros quanto à cúrcuma, uma velha conhecida, epigalocatequina 3-galato, campiferol, quercetina, resveratrol. Então, são muitas coisas que a gente pode fazer em relação à dieta e em relação à suplementação que a gente pode montar para o paciente. Só precisamos entender em que momento eu faço isso dentro do contexto câncer. As projeções de incidência e mortalidade são avassaladoras, infelizmente. Esse slide mostra para nós, os números mostram para nós que é importante a gente se atentar aos nossos esforços para combater isso, né? O número de incidência é também um prognóstico, então a gente precisa diminuir isso. A gente está falando ali de só casos masculinos, 126 em 93, 182 mil em 2014 e 270 uma projeção para 2035, ou seja, isso é muito grande. As mulheres, a mesma situação, 127 mil em 93, 178 em 2014 e 2035, 243. E nós estamos falando de um câncer em pessoas jovens, em mulheres ativas, em plena atividade laboral e ainda gestantes. Então, isso é muito sério. Câncer e os seus principais fatores. Tabagismo, alcoolismo, agrotóxico, pesticidas, hábitos alimentares muito ruins, sedentarismo, estresse, o sono. E quando o paciente chega para nós na clínica, é importante a gente avaliar, dentro de todo esse contexto, né, desses principais fatores, a gente observar a oxidação desse paciente, a intoxicação, todas as doenças metabólicas que ele carrega com ele, resistência insulínica, esteatose hepática, hipertensão, diabetes, cardiopatias, e tentar trabalhar isso com o paciente para que ele tenha consciência do que está acontecendo naquele organismo e vocês pensarem juntos, porque a gente pode fazer o melhor trabalho dentro da clínica, o médico pode fazer o melhor trabalho dentro do escopo dele, mas se o paciente não se atentar ao dever de casa, fica humanamente impossível tratá-lo. Epidemia do câncer versus estresse metabólico. Hoje, os cânceres que mais matam é o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de fígado, o câncer de pâncreas e o de intestino. E tudo isso ligado ao estresse metabólico do paciente. Então, a gente precisa fazer o nosso trabalho, fazer também o nosso dever de casa e mostrar para o paciente que ele pode, com coisas muito simples, mudar o contexto da doença e, sim, sobreviver e, sim, continuar no jogo. Eu gosto muito desse slide, ele é muito desse trabalho, né? Ele deixa muito claro para nós
que o câncer ele se arma, né? Ele é extremamente inteligente, e aí a célula vai tentando sobreviver no ambiente, dentro do contexto que se formou. Então, ela passa das fases da normalidade até se tornar um ambiente neoplásico extremamente doente, porque ele aprende a sobreviver dentro daquele contexto que primeiro começou com uma resistência insulínica, ou com uma cardiopatia, uma insulinemia lá em cima, as glicemias, uma esteatose hepática. Então, eu costumo dizer que o câncer ele não chega de forma aleatória, né? Ele se armou porque ele achou um terreno onde ele consegue proliferar, onde ele consegue se manifestar. Então, resistência à apoptose, um balanço energético modificado, sinal de proliferação continuamente ativado, evasão dos mecanismos de apoptose, uma capacidade replicativa extremamente limitada, evasão ao sistema imune. Toda vez que acontece uma evasão de célula do sistema imune, vira câncer. Produção de citocinas inflamatórias, a gente precisa ter uma atenção aí para a interleucina 6, mutações de vias metabólicas. Então, ele vai se armando para a guerra. Ele recruta os seus próprios soldados, monta suas estratégias para que lá na frente ele consiga fazer a invasão, que é o processo de metástase. Então, o câncer ele é extremamente inteligente, e o quanto é importante que a gente avalie qual tipo de suplemento, qual tipo de ativo eu vou fazer, qual dieta eu vou trabalhar no meu paciente, para que ele não use o próprio maquinário orgânico a seu favor. Ambiente tumoral é ambiente complexo. A gente está falando aí não somente de células neoplásicas, a gente está falando de fibroblasto, a gente está falando de macrófago, de neutrófilo, de linfócito regulador. Então, o câncer ele também está protegido por uma série de células imunológicas. E é preciso que a gente se atente a essas 3 fases do câncer: iniciação, promoção e progressão. E a gente situe o que nós vamos fazer com a parte de dieta desse paciente, quais os ativos a gente vai usar, porque ele está completamente protegido. Por exemplo, uma célula um tumor de 1 centímetro tem em torno de 1 bilhão de células. Um tumor de 10 centímetros tem em torno de 1 trilhão de células. A rádio e a quimioterapia não vão matar, porque ele está completamente protegido também pelas células imunológicas. Quem cura o câncer e quem trata o câncer é o próprio sistema imunológico. E se existe câncer dentro de um organismo, dentro de um contexto recheado de inflamação, estresse metabólico importante, o que vai acontecer com esse paciente na fase do tratamento? Ele vai sentir muito esse tratamento, vai ter muito efeito colateral e pode ainda de quebra ter uma doença autoimune. Então, a gente precisa situar o paciente fazendo o nosso trabalho, mas tomando cuidado, principalmente nessas 3 fases: iniciação, promoção e progressão, entendendo quais ativos eu devo usar para que ele não use aquilo que eu usei para proteger o paciente, para deixar ele antioxidante, com menos estresse oxidativo, para que a célula neoplásica não faça uso disso lá na frente, por exemplo, como na fase de metástase. Obesidade, uma tempestade perfeita para a carcinogênese. Hoje também a gente lida com a obesidade, tomou conta, né? A obesidade já é sabido por nós que ela muda todo o contexto, todo o metabolismo desse paciente, ela se arma, ela inflama, e nada disso fica interessante dentro do contexto do câncer. Importante a gente lembrar das citocinas inflamatórias, interleucina 6, que vai aumentar muito a inflamação e vai disseminar o câncer nesse paciente. Sustenta a sinalização proliferativa, resistência à morte celular, indução à angiogênese, toda a capacidade de destruição imunológica, instabilidade. Então, a gente está falando de mudanças no proteoma, no transcriptoma, em todas as perspectivas epigenéticas nos seus múltiplos tecidos. É uma coisa, e uma coisa vai puxando a outra. A gente está falando de um efeito cascata. Então, a gente precisa tratar esse paciente, porque ele não chega né? Ele não chega só com câncer, ele chega com um estresse
oxidativo extremamente importante e um corpo que jaz muito cansado e que tenta lutar para sobreviver dentro daquilo que foi oferecido para ele. Quando a gente fala de obesidade, é impossível não lembrar de leptina e adiponectina. Então, é preciso haver um equilíbrio dentro desse contexto no nosso corpo. E quem nos dá adiponectina e leptina é o tecido adiposo. A adiponectina é uma citocina extremamente anti-inflamatória e que vai diminuir a inflamação do tecido adiposo. E ela é mediada por outras citocinas pró-inflamatórias, mais especificamente interleucina 6, TNF-alfa e PCR. Por isso, a importância da gente entender qual é a via metabólica que este câncer está trabalhando. A gente entender junto com o médico que acompanha o nosso paciente. E quanto maior a leptina, menor a adiponectina. Trocando em miúdos, é preciso diminuir a inflamação na vida desse paciente. Quanto mais alto fica a leptina, pior, mais o câncer se alastra. Um outro dado importante também é que o estrogênio, já está claro para nós em relação ao câncer de mama, o quanto ele aumenta a leptina, isso está em vários trabalhos, e o quanto é importante a gente entender as fases hormonais dessa mulher, como é que está a situação hormonal dessa mulher. E agora eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma elucidação pessoal, né? O nutricionista tem um poder de prescrição até a página 2, e isso é muito pouco perto do que ele poderia. Às vezes, até para prescrever um chá, a gente precisa ter um cuidado, né? Para prescrever certos ativos, como dentro da fitoterapia, a gente precisa ter uma conduta, fazer um curso, se preparar para poder fazer isso. Mas que isso não nos limite a capacidade de entender, por exemplo, as fases do ciclo hormonal. O que a gente mais recebe hoje dentro do consultório é paciente menopausando aos 35 anos. Esse caminho está errado. É paciente parando de menstruar com 27, 28 anos. Então, está errado. A gente precisa entender esse caminho, mesmo que a nossa capacidade de prescrição seja pequena, para que eu consiga trabalhar com o médico e juntos a gente possa fazer um bom trabalho. Porque quem vai ganhar com isso, além de nós em experiência, em aprendizado, é o nosso paciente com mais anos de vida. E quando a gente aprende, ensina e acende uma luz a alguém, todo mundo ganha. E é nesse trabalho que eu acredito. Então, que a gente nunca pare de aprender para poder repassar conhecimento, dividir conhecimento, mas melhor que isso, ajudar o nosso paciente. Então, a importância, inclusive, nas terapias que vêm aí, né? A gente entender das fases hormonais dessa mulher, dar importância para esse superestrogênio nessa mulher, para a gente se atentar ao que nós podemos fazer de melhor para esse paciente. E como que eu vou controlar isso? Comendo comida. Comida é simples, comida é pop, e a coisa melhor que a gente pode fazer pela nossa saúde, sem câncer ou com câncer. E aí eu trouxe esse trabalho aqui, né, já velho conhecido aqui das nutricionistas, mas com alto poder para inibir o câncer. Dieta com atividade extremamente antiangiogênica, a gente está falando aí dos ativos polifenólicos, a quercetina, o camperol, a curcumina, o resveratrol, a epigalocatequina, das famílias das catequinas, extremamente anti-inflamatório, antitumoral, gengibre, velho conhecido também, ácido ursólico presente nas plantas, para a gente fazer chá, né? Então, tudo isso aqui a gente pode trabalhar dentro da dieta e dentro da suplementação. O caveol e o cafestol, presente nos super antioxidantes, presente nos grãos de café. Então, dá para trabalhar de um jeito extremamente interessante e fazer a diferença. A quercetina, esse composto super quimiopreventivo, antiangiogênico,
parada de ciclo celular, indução à apoptose, potente efeito terapêutico para alguns medicamentos, potencializa os benefícios aí da quimioterapia, diminuição de proliferação celular, parada de ciclo celular em células cancerígenas. Olha que interessante a gente trabalhar com quercetina. Campferol também promove a apoptose por diferentes vias, por isso a importância da gente entender qual é a via, né, que esse câncer está trabalhando. Reduz o crescimento do tumor, inibição à metástase, indução à apoptose de células tumorais. E aí a gente consegue trabalhar tanto na dieta quanto na suplementação. Algumas fontes alimentares que a gente pode colocar na dieta, né, e tornar esse paciente, junto com esses ativos, essa dieta, também alcalino, porque o câncer não gosta de um ambiente alcalino, né? E aí a gente consegue trabalhar lá, fazer um cálculo de PRAL para poder calcular essa dieta, isso é muito interessante, uma dieta de teor anti-inflamatório. Alcaparra, alho, cebola, brócolis, cacau, maçã, as frutas vermelhas, azeite de oliva, chá verde, tudo isso eu consigo trabalhar desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir na ceia. Mais um trabalho bem interessante também, trazendo a importância da gente trabalhar a carga glicêmica e índice glicêmico na dieta desse paciente. É um trabalho que traz aí como isso faz a diferença no câncer no risco aumentado para o câncer de mama, porque geralmente o paciente com câncer ele já chega com uma dieta de padrão ocidental. Então ele está com a hiperglicemia, ele está com hiperinsulinemia, ele está com circulação aumentada de estrogênio, inflamação, com toda a diferenciação celular prejudicada e mais adiposidade visceral. Então esse trabalho deixa muito claro isso para nós e o nutricionista tem ao seu acesso aí a tabela de alimentos com índice carga glicêmica que a gente pode trabalhar e tem lá uma infinidade de coisas que a gente pode fazer se nós precisamos calcular, por exemplo, a dieta desse paciente. Está aqui, né, acho que um velho conhecido da grande maioria aí também, é só baixar e a gente conseguir trabalhar. Dieta cetogênica. Eu sou suspeita para falar de dieta cetogênica, a Bianca sabe disso. Eu gosto da dieta cetogênica, eu sou praticante dela, pelo menos 2 vezes no ano eu faço a dieta cetogênica em mim, mas é preciso entender que dentro do contexto câncer e fora do contexto câncer é preciso saber quando aplicar a dieta cetogênica. É uma dieta que está extremamente além de somente perda de peso, ela diminui glicose tumoral e todos os seus intermediários glicolíticos, porque a dieta cetogênica, através dos corpos cetônicos, cetoacetato, hidroxibutirato e acetona, vai fazer a diferença em todo o metabolismo desse paciente. Então, a gente está falando aí de doenças como a epilepsia, a gente está falando de doenças como o câncer e a gente está falando também para mudar todo o contexto epigenético desse paciente. Então, ela muda mesmo o metabolismo, ela muda a epigenética e ela transforma através de uma dieta super simples, não é difícil de fazer, o paciente, claro que sofre, mas o corpo aprende a se movimentar e a gerar energia através de gordura, e isso é muito interessante. E aí, não menos importante, não poderia deixar de elucidar a importância do intestino, e eu gosto demais desse cogumelo chamado Ganoderma lucidum. A gente pode usar isso no paciente, vários trabalhos apontando assim uma positividade no tratamento quando a gente associa ao câncer de pulmão, cólon, pâncreas, fígado, mama, pele, próstata e um adjuvante nos efeitos da quimioterapia. Então, eu faço uso disso para paciente meu, vi melhor e é muito legal quando a gente recebe o feedback desse paciente dizendo o quanto ele está melhor, o quanto ele está preparado para a quimioterapia. E aí, não menos importante, a melatonina, vários trabalhos também elucidando o potencial da melatonina, a importância do sono reparador, né, esse neurohormônio produzido pela glândula pineal, por isso que pineal precisa descansar. Uma
do tamanho de um grão de uma ervilha, aqui no meio do cérebro, ninguém dá importância para ela, porque dorme com o celular na cabeça, passa com o celular no quarto, não cuida da saúde do sono, e uma molécula tão pequenininha, extremamente oxidante e sintetizada em várias situações do nosso corpo. Então, se hoje você me perguntasse, Paty, qual é o ingrediente principal da sua dieta? O sono. Eu tenho um paciente obeso e eu tenho um paciente que não dorme na minha frente. O que é mais importante fazer por ele? Fazer ele dormir ou fazer ele emagrecer? Eu vou fazer ele dormir, porque se ele dorme, ele emagrece. Então, a melatonina como efeito estabilizador de peso também, por isso quem dorme emagrece, e o uso da melatonina subcutânea, que aí é a parte médica, também em doses baixas tem efeito super interessante durante a imunoterapia. E, não menos importante, porque tudo é importante, sono, exercício físico, estresse e relacionamentos completamente ligados aí a essa patologia e a outras demais situações. Então, o principal alimento do cardápio para mim é o sono. Atividade física é parte da prescrição dietética. Não existe não fazer, ou vou pensar se vou fazer. Paciente, principalmente paciente oncológico, precisa suar a camisa. Para a gente fazer o quê? Diminuir a interleucina 6. Estresse crônico e a importância do manejo, né? Hoje o estresse ele é parte da vida atual, então a gente tem que aprender a manejar, fazer a alternância do estresse, saber lidar com algumas situações e descobrir o que eu quero lidar agora, né? Que dor eu quero viver. Então é fazer a alternância mesmo das dores e delícias que a gente quer viver na vida, pelo simples fato de que tudo nunca teremos. E meta de vida. Toda vez que a gente muda a fisiologia, a gente cria uma patologia. Isso é fato. Então, o maior potencial de cura está em nossas mãos. O paciente precisa, junto com você na clínica, aprender a ter uma relação melhor com a comida. Se o paciente não entende isso, o médico pode usar o melhor tratamento, eu posso dar a melhor dieta, o melhor ativo na suplementação, mas se ele não estabelecer uma conexão diferente com a comida, nada vai funcionar, porque a única coisa que a gente não deixa de fazer é comer. A gente não passa sem comer e sem beber. E fica humanamente impossível a gente se curar dentro do ambiente que a gente adoeceu. Então, mude de casa, mude a vida. E eu costumo dizer que o câncer, ele leva sim, mas o câncer também traz. Ele traz um novo indivíduo, ele traz uma nova proposta de vida e ele está cheio de novas possibilidades para te fazer entender que é possível mudar, que é possível ficar. E aí, eu posso estar aqui junto com os meus colegas, com todos os colegas que já passaram por esse palco, falando sobre o câncer, estudando, mas só sabe o câncer quem passa pelo câncer. Eu trouxe aqui um depoimento de 2 pacientes minhas e eu chamei isso de experiência de vida vivida, porque o câncer leva, mas o câncer também traz. E a gente pode, como profissionais de saúde, fazer a diferença. Quem vai rodar para mim o vídeo? Oi, eu sou a Beth, moro em Gaspar, Santa Catarina. Estou completando os 35 anos e há 1 ano estou lutando contra o câncer no CA de mama. Estou aqui hoje para contar para vocês uma parte que ninguém nunca me contou. Eu, já presenciei vários casos na minha família, acompanhei de perto, perdi parentes próximos, meu pai, minha avó, para a doença. Mas eu, passando eu mesma pela doença, eu aprendi algo que até então eu não sabia. O câncer, ele me trouxe muita coisa boa. Ele não me trouxe só coisas ruins. Eu tenho dias ruins, eu tenho alguns medos, eu tenho uns dias assim que dá um pouquinho de insegurança, mas o câncer me ensinou a ver a minha vida de uma outra maneira. O câncer me trouxe tanta coisa boa que eu acho que talvez eu não consiga descrever para vocês. Ele me trouxe perseverança, ele me trouxe
paz, ele me trouxe um aprendizado incrível, que hoje eu vivo minha vida um dia de cada vez, com toda alegria, com todo amor. Hoje eu amo intensamente, hoje eu digo para quem eu amo com frequência, para quem eu amo mesmo, eu me dou totalmente. Quem era para sair da minha vida saiu, quem era para ficar ficou, quem era para chegar chegou. Então hoje eu tô aqui para dizer para vocês, assim, ó, é tão clichê, né? Aproveita a vida, curte a vida, a saúde, viva um momento, um dia de cada vez. Seja feliz, seja intenso. A nossa vida é tão valiosa e precisa de tão pouco pra gente ser feliz. Hoje eu consigo ver dessa maneira. Então assim, gente, ó, se você que tá vendo esse vídeo tá passando por isso, eu vou dizer uma coisa só pra você. Tira tudo que puder tirar de aprendizado pro lado bom. Porque o ruim a gente já sabe. E os dias ruins a gente se acolhe. Fica na cama, fica quietinho, se precisar de um abraço, de um acolhimento. Mas os dias bons a gente tem que viver intensamente. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. O câncer não me trouxe só coisas ruins, ele me trouxe um rio de coisas boas. Um beijo. Foi um prazer estar aqui dando meu depoimento para vocês. Oi, meu nome é Ana. Tô aqui roubando um pouquinho do tempo de vocês para contar um pouco da minha experiência de vida, a pedido da Patrícia Fadel, e espero que eu possa contribuir aí de alguma forma, né? Hoje eu tenho 39 anos, mas aos 31 eu recebi um diagnóstico de linfoma não Hodgkin na mucosa do estômago, que mudou a minha vida. Eu tenho um casal de filhos, a minha filha estava com 5 anos, o meu filho com 2 anos, e de repente tudo mudou, né? Então eu fiz 4 sessões de quimioterapia, 17 sessões de radioterapia e terminei o tratamento. Hoje em dia estou em remissão, não tomo nenhum tipo de medicação, nem por causa da doença, nem para dormir, nem para nada. Graças a Deus eu tenho uma vida hoje super saudável. E é isso que eu quero compartilhar e contar para vocês, né? Que é possível, porque o câncer ele está associado à morte. Mas é difícil as pessoas entenderem que, apesar de ser uma doença grave, uma doença que exige um tratamento mais complexo, é possível sim a gente se curar e a gente ter uma qualidade de vida muito boa depois do tratamento, né? É claro que existem casos e casos, situações, pessoas e pessoas, né? Mas a gente tem que ter um outro olhar. Então, para mim, o câncer ele levou muita coisa, foi um susto. Eu tive que mudar muita coisa durante o tratamento, entender certas coisas, mas também ele me trouxe muita coisa, sabe? Assim, de um aprendizado que dificilmente eu teria de outra forma, né? Então, até a maneira com que eu cuido do meu corpo hoje, de como eu respeito o meu corpo, a minha saúde, muito provavelmente não seria como é hoje se eu não tivesse passado pelo câncer. E se eu tive essa oportunidade de passar pelo tratamento e bem, eu quero dar o meu melhor. Então essa é a minha mensagem, assim, de acreditar, de lutar e de sempre fazer o melhor possível, tá bom? Obrigada, espero que eu tenha ajudado aí vocês. Tenho a grata satisfação de poder estar com elas a cada 2 meses, ouvindo, sentindo e podendo auxiliar de alguma forma. Um dos trabalhos que mais me eleva a alma e me faz crescer como ser humano e profissional. Afinal de contas, nada como sentir junto com elas cada experiência de vida vivida nas etapas do câncer. E mais do que isso, é sobre entender sim o lado dolorido do câncer, mas é também descobrir o lado colorido da dor. O câncer pode sim levar, mas ele também traz. E é em cima desta máxima que eu quero construir, que queremos construir. Construir novas escolhas, uma nova vida, construir um novo ser humano.
Gente, muito obrigada. Esse é meu recado final. Obrigada pela oportunidade. E o alimento, eu costumo dizer que é a rede social mais forte do mundo, porque ele reconecta, mantém e organiza. E é o que a gente tem de mais simples ao acesso das nossas mãos. Muito obrigada. Obrigada, Paty. Eu queria... ontem a gente fez uma live com queridas amigas que estão aqui presentes, e a gente fez alguns comentários, inclusive a respeito de suplementação. E eu acho que um ponto super importante que a gente sempre fala, e que até a Paty citou na aula dela, é que não existe uma substância que tenha somente um lado da moeda. Quando a gente pensa em paciente oncológico, é fundamental que a gente agregue conhecimento, que a gente entenda que cada paciente é único, cada tratamento é único, e nós devemos sempre entender que toda substância e toda suplementação que a gente faz, a gente deve entender quais são os dois lados que a gente está lidando. Então, é isso. Agora, quero chamar duas pessoas que são muito especiais e que estão sempre presentes aqui com a gente. Em primeiro lugar, a Grazi, que ela vai falar a respeito dos aspectos metabólicos da imunoterapia e sua relação com a nutrição. Obrigada, Mi. Bom dia, gente. Obrigada. Ah, tá bom. É para falar daqui, fica melhor, gente? Tá. Ah, tá bom. E aqui eu passo para frente. O evento está lindo, né? Eu estou vendo vários rostinhos conhecidos aqui. Sejam bem-vindos. Eu queria agradecer inicialmente ao convite, à comissão do TJCC, especialmente a Bianca e a Isa. É um prazer estar aqui com vocês, com a Paty, dividindo essa sessão e falando sobre imunoterapia, câncer, nutrição. E eu acho que essa sessão tem uma vantagem, porque cada uma de nós vai trazer um ponto de vista diferente para vocês, e eu espero que vocês aproveitem. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos metabólicos da imunoterapia e sua relação com a nutrição. Eu não tenho pretensão de me apresentar falando tudo o que eu fiz, mas é só para destacar que eu tenho muito tempo de jornada na área de nutrição oncológica. Então, são mais de 17 anos trabalhando da ciência à prática clínica. Então, eu tenho experiência com pesquisa científica na área de metabolismo tumoral e trabalho na área de nutrição clínica, né? Especialmente na área de metabolismo. Tá melhor, né? Eu acho. Tá. Ah, tá bom. Eu tenho 3 objetivos com vocês nessa aula. Primeiro, falar rapidamente, brevemente, o que é a imunoterapia. Segundo, detalhar os aspectos metabólicos da resposta imune antitumoral. É importante a gente entender isso, porque quando a gente entende o que acontece com o nosso sistema imunológico, a gente entende por que dos tratamentos nutricionais, tá? E explicar como a nutrição é importante para a função do sistema imune e para a imunoterapia. Além da cirurgia, da quimioterapia, da radioterapia, a imunoterapia ela tem sido apontada como um dos importantes pilares do tratamento antitumoral. Tá? Por quê? Porque o nosso sistema imunológico ele é naturalmente programado para destruir pequenos cânceres quando começam a se desenvolver. Não só pequenos cânceres, mas células mutadas que podem gerar câncer. A gente gera célula mutada a todo momento, mas o nosso sistema imune ele vai lá e destrói. No entanto, as células cancerosas podem contornar essa situação e permitir que a doença se espalhe, criando estratégias para evitar que elas sejam atacadas pelo organismo. Como é que as células tumorais elas escapam dessa vigilância imunológica? Vou contar para vocês rapidamente. Existem, de maneira teórica, 3 passos para as células tumorais elas escaparem do nosso sistema imune. Primeiro que, é claro, a gente tem aqui aponta também, Bia, ou não? Não aponta, né? Opa, tá. Então, vamos lá. Eu vou com o dedinho mesmo. A gente tem a primeira parte que chama vigilância imunológica. As nossas células imunes elas são capazes de identificar células tumorais. Por quê? Toda célula tumoral ela tem uma maneira de se expressar.
Então, por exemplo, eu, Graziella, vocês estão sabendo que eu sou a Graziella porque eu estou com um macacão agora de cor ferrugem. Então, uma célula imunológica pode me identificar porque eu estou com um macacão ferrugem e ela vem aqui e me ataca. Tá? Essas células imunológicas, elas têm nome. Podem ser neutrófilos, podem ser macrófagos. E essas células imunes, quando elas me identificam, eu, célula imunológica, elas desenvolvem o que a gente chama de inflamação. Elas inflamam. Para quê? Para matar aquela célula. E elas matam a célula. Em seguida, vem umas células que chamam células apresentadoras de antígeno. Elas chegam em mim e tiram um pedaço de mim, aqui, ó, da célula tumoral, e elas apresentam para várias amigas. E elas falam assim, ó, esse aqui é a célula tumoral. Avisa lá as minhas amigas, os meus linfócitos, tá? Que a gente pode chamar aqui das minhas amigas, a Bianca, a Pati, a Isa. Avisa o linfócito T, citotóxico. Avisa o linfócito CD8 de memória. Para quê? Se essa célula tumoral ela chegar de novo, essas minhas amigas já memorizaram essa célula tumoral e essas minhas amigas vão desenvolver uma resposta específica para matar e aniquilar essa célula tumoral. Tá? Isso se chama vigilância imunológica. Acontece que, no meio desse processo, eu posso me fingir de morta. E eu começo a me fingir de morta, faz de conta que vocês me mataram, células imunológicas. Tá? Só que eu estou dormindo só. Eu estou me fingindo de morta e eu vou começar a trocar de roupa. Eu vou trocar o meu macacão. Nessa fase, é uma fase que a gente chama de dormência, que é essa segunda fase assim, ó, do equilíbrio, que é uma fase onde o tumor ele não cresce, tá? Mas ele também não mata. Tá? Durante essa fase de equilíbrio, a célula tumoral, eu estou aqui trocando de roupa, então eu mudo o meu macacão, eu não fico mais de macacão, eu coloco uma camisa e eu começo a criar disfarces, eu vou colocar uma pena na cabeça e eu vou criar mecanismos para ficar mais amigos de algumas células imunológicas, elas não conseguem mais me identificar e eu trago elas para o meu lado. Isso se chama escape imunológico. Eu, célula tumoral, comecei a criar vários mecanismos, eu aumento várias proteínas, como PD1, CTL4. Na imuno não tem anti-PD1? Então, eu aumento meu PD1, eu começo a mudar, eu vou liberar. A minha conversa ela vai ser mais com as células imunes, eu vou chamá-las para serem minhas amigas, e elas começam a me ajudar. E pronto, começo a crescer, vou ter filhos, sem incômodo nenhum, e o tumor cresce. Tá? Muito bem, entendido isso, a gente vai falar sobre essas etapas durante a nossa aula aqui, para vocês entenderem como que a nutrição entra por aí. Então, qual que é o objetivo de usar a imunoterapia? É fazer com que essas células imunológicas que viraram minhas amigas, elas não sejam mais minhas amigas. Então, a imunoterapia ela precisa estimular o sistema imune a combater o câncer, nada de ficar amigo, não tem que ficar da mesma turma. Tá? Como é que ele faz isso? A imuno, ela tenta melhorar o reconhecimento do câncer. Então, ela tenta melhorar, fazer com que essas células imunológicas elas voltem a reconhecer o câncer como uma célula diferente que não é para estar lá. Tá? E também ela tenta melhorar a resposta inflamatória, que é específica para matar o câncer. É diferente daquela inflamação que sai agredindo todos os tecidos. Tá? Um dos efeitos colaterais da quimioterapia qual é? Dermatite, intolerâncias alimentares. Né? Por quê? Porque o sistema imune ele fica reativo demais e pouco específico. A ideia da imuno é torná-lo específico. Tá? Então, e também, quando torna o sistema imune mais específico, a ideia o que é? Aumentar linfócitos. Por isso que no exame de sangue, normalmente,
Uma das maneiras de monitorar a ação da imunoterapia é avaliar a relação entre células, linfócitos e neutrófilos. Neutrófilo é uma célula que pode reconhecer qualquer coisa e sair matando. Isso é inflamação crônica de baixo grau. Tá? O linfócito é uma célula específica que mata, está envolvido no processo inflamatório, mas ele tem ação específica. Tá? É você que eu quero. Tá bom? Então, existem vários tratamentos, várias drogas, tá, na imunoterapia para fazer esse objetivo final, melhorar a função do sistema imunológico. Muito bem. Vou fazer uma analogia aqui para vocês entre um carro que está com problema e a imunoterapia. O nosso carro com problema aqui, outra analogia, né? Agora eu não sou mais célula imunológica, não tem nenhum célula tumoral e também minhas amigas não são mais células imunológicas. Agora vai ser o carro. A gente tem um carro com problema aqui. A gente pode comparar esse carro com problema com as nossas células imunológicas. Elas não são capazes. Esse carro, ele não é capaz de sair daí, apesar que tem um ator bonito ali, né? Eu também não sou boba, não, né? Então, esse carro com problema, ele pode representar uma célula imunológica que não é capaz de sair daí, entendeu? Ligar o carro e atropelar aquele tumor que está lá no final da estrada. Concordam? Muito bem. E o conserto? E se a gente reparar esse carro? E se a gente consertar o motor? Trocar o pneu? Tá? Essa é a imunoterapia. É o que ela tenta fazer. Eu vou melhorar essas células imunológicas, esse carro, eu vou trocar o motor, eu vou deixar bala. Vou trocar o pneu, e aí ele vai estar pronto para fazer a função dele, que é o quê? Ele precisa acelerar e matar aquele tumor. Até aí concordam? Muito bem. Para ele sair daí e ir direto lá no tumor, ele precisa do quê? Combustível. Se não tiver combustível, ele está pronto para funcionar. Ele vai funcionar? Ele vai sair daí? Não vai, né? Então, qual a analogia que a gente pode fazer aqui? Com os nutrientes. Nutrientes importantes para desempenhar a função do sistema imune. Se a gente não der nutrientes para esse corpo vai estar preparado para fazer a função imunológica, mas não vai desempenhar de maneira adequada. Tá? Por quê? Porque as funções do sistema imunológico elas são dependentes do nosso metabolismo. Então, ou seja, o nosso metabolismo, para ele desenvolver uma função, ele precisa ativar várias vias do nosso metabolismo para cada função. Então, por exemplo, quando uma célula imunológica está à frente de uma célula tumoral, ela precisa organizar o metabolismo e ela fica dependente mais da glicose. Então, o que precisa? Captar mais glicose, para que ela organize uma resposta de matar. Ok? Quando o sistema imune, depois que ele mata, ele pega lá o pedaço daquele tumor e fala, gente, esse daqui é o tumor. Todo mundo guarda na memória, tá? Uma parte guarda na memória, a outra parte desenvolve uma resposta específica para isso. Que via metabólica ele usa? Uma via mitocondrial, fosforilativa, tá? É outra via metabólica. Então, ele precisa se organizar metabolicamente, tá bom? Para produzir energia. Então, o que significa isso? A função imunológica depende da disponibilidade de nutrientes e também da nossa microbiota intestinal. Vamos ver com um pouquinho só mais de detalhes como é que isso funciona. Então, essa primeira fase de reconhecimento e de ataque das células tumorais pelo sistema imunológico é uma fase de faca na caveira mesmo. Então, assim, eu achei um tumor aí, o objetivo da célula imune, do neutrófilo e do macrófago e da célula do linfócito é matar. E pronto. Tá? Como é que ele mata? Ele mata porque ele faz uma fagocitose, produz um monte de radical livre, estresse oxidativo e mata a célula. Para isso, o que ele faz? Ele aumenta, então, o metabolismo da glicose e
ácidos graxos. Então, a gente tem 2 nutrientes importantes aqui para fomentar essa via metabólica, que é a glicose, vinda do consumo dos carboidratos, e os ácidos graxos, que vêm do consumo das gorduras. Entendido? 2 vias metabólicas fundamentais. Para que essa via metabólica funcione também adequadamente, eu tenho alguns cofatores. São alguns micronutrientes que são também essenciais para esse funcionamento. Vitamina B2, ó as amêndoas aí. Vitamina B5, avelã, tem no ovo, tem no queijo. Vitamina B3 tem no abacate. Magnésio, que tem aí nas amêndoas, castanha, semente de abóbora. Tá? Então, são alguns nutrientes que são importantes para quê? Para a célula ir lá e fazer o papel de matar. Aqui a gente tem que ter, como nutricionista, alguns cuidados especiais. Qualidade e quantidade desses macronutrientes, como carboidratos e gorduras. Por quê? Dependendo da quantidade e da qualidade do carboidrato e da gordura, a gente vai controlar ou não a resposta inflamatória de matar, que não é específica. Por isso que, além de matar o tumor, você pode ter os efeitos colaterais da imunoterapia. Faz sentido para vocês? Tá? Como é que a gente... E monitorar a glicemia também, porque todo efeito inflamatório crônico, ele causa resistência à insulina. Tá? Resistência à insulina disponibiliza mais glicose para o tumor. Tá? Aí, depois que essas células, elas mataram ou parte do tumor, ou um pedaço do tumor, ou o tumor todo, ela começa a organizar essa resposta de memória e a resposta específica para aquele tumor e para de lesar outros órgãos daquele paciente. Então, o que acontece? Reduz a utilização, nessa fase, reduz a utilização de glicose. As gorduras, o metabolismo das gorduras, elas começam a mudar, então ocorre muito mais queima de gordura, tá? Do que utilizar a gordura para fazer um monte de substância inflamatória. E aí vem uma parte muito importante da nossa alimentação. Por quê? Nessa fase de resposta específica aos tumores e memória para os tumores, as células imunológicas, elas precisam muito da função mitocondrial. Eu acho que vocês já ouviram falar, quem não é da área da saúde, me perdoe pelos termos, mitocôndria é a nossa usina produtora de energia. E para que essa usina, ela não faz só isso, ela tem muitas funções, mas para que ela funcione, ela precisa de inúmeros nutrientes, eu vou mostrar para vocês. Por isso que, quando a gente fala de sistema imune, não dá para sair tomando só uma vitamina C, vocês vão ver por quê. Né? Então, nessa fase de memória, resposta específica contra o tumor, que é o objetivo da imunoterapia, cuidado com deficiências nutricionais que causam disfunções nas nossas mitocôndrias. Tá? O que acontece, então, com a função do nosso sistema imune ou com a imunoterapia, se a minha alimentação for rica em produtos industrializados, carboidratos, gorduras, do tipo saturada e ômega 6. Gordura saturada, aquela gordura que vem preferencialmente dos produtos de origem animal. Gordura de ômega 6, óleo de soja, óleo de milho, é encontrado na carne também. Tá? O que acontece se a nossa alimentação for muito rica nesse tipo de substância? Esse é um estudo que mostra o que acontece depois que a gente come esse tipo aí de alimentação. Né, rica em carboidratos refinados, fritura, carne, gordura saturada. E os autores, eles mostram que consumir esse tipo de alimentação, e esse é um estudo que foi feito pós-prandial, quer dizer, depois de comer. Tá? Quais foram as alterações importantes aqui? Disbiose intestinal. Então, esse tipo de alimentação causa alterações na composição microbiana do nosso intestino. Aumenta a quantidade de bactérias
que tem essa capinha chamada de LPS, tá? Então, aumenta a quantidade de LPS no intestino. Vocês vão ver por que isso é relevante. Além disso, aumenta a ativação de receptores de inflamação e aumenta algumas proteínas envolvidas na resistência à insulina, tá? Além disso, tem aumento também de geração de espécies reativas de oxigênio, mostrando que você tem aumento de estresse oxidativo, e o estresse oxidativo ele pode causar lesões genéticas, tá? Que favorecem ao câncer aí em longo prazo. Qual é o problema da gente ter esse ambiente inflamatório, cheio de alterações microbianas, com aumento de LPS, para essa resposta imune? É que, quando a gente aumenta muito a inflamação não específica, tá? E aumenta, junto com ela, a quantidade de LPS e os micro-organismos mais patogênicos, é que essa situação ela favorece uma resposta após essa inflamação muito alta. Vem um mecanismo de rebote. É como se a gente desse uma martelada na célula imunológica e falasse assim, para de inflamar, você não vai matar mais ninguém. E aí a gente começa a deflagrar um mecanismo de tolerância imunológica. Então, vejam que essa situação é o mesmo mecanismo de tolerância imunológica que o câncer cria para ele sobreviver, tá? E aí, quando a gente coloca a imunoterapia ela tenta reverter essa situação, mas a gente vem com a alimentação e muda o jogo de novo em favor do câncer. Imagina um hábito desse, né? Porque, como a Paty comentou, a nossa interação com a dieta ela é ao longo da vida. Então, a gente tem a oportunidade, em toda a refeição, de ou mudar esse quadro ou favorecer esse quadro, tá? Esse quadro não fica só no intestino, depois que a gente come. Esse é um estudo mostrando que essa situação de aumento de bactérias patogênicas, lá o LPS, existe também dentro dos tumores, tá? Então, dentro dos tumores, bactérias podem se alojar e elas também favorecem tolerância imunológica no microambiente tumoral, tá? E o que acontece com a imunoterapia e com a função imune se a nossa alimentação for pobre em carboidrato? Eu vou reforçar uma frase da Paty, que a dieta cetogênica ela pode ter a sua aplicação, mas ela precisa ser muito monitorada, tá? A dieta cetogênica ela pode ser uma estratégia, mas ela é uma estratégia, ela tem começo, meio e fim, e ela tem que ter um objetivo. Por quê? Se ela sair do equilíbrio, ela pode alterar o ambiente intestinal, reduzir produção de substâncias como ácidos graxos de cadeia curta. Isso tem um impacto na diversidade microbiana, a Isabelle vai falar sobre isso na aula dela. E esse impacto na microbiota intestinal está associado com redução no controle de bactérias patogênicas, e isso aumenta a produção de LPS, aumenta a inflamação e aumenta a tolerância imunológica às células tumorais. Além disso, tem também um risco maior de permeabilidade intestinal, toxicidade, e quando a imunoterapia ela entra nesse processo, ela potencializa os efeitos colaterais, né? E quando a gente retira drasticamente o carboidrato de boa qualidade, né, gente? Nós estamos falando aqui de carboidrato de boa qualidade. Quando a gente retira drasticamente carboidratos integrais, tubérculos, frutas, né? O que acontece é que a gente diminui a quantidade de glicose também para células tumorais, para células imunológicas. Se, para ela matar, ela precisa do carboidrato, se a gente tirar, a gente vai reduzir o potencial de matar dela. Tá? Esse estudo fala sobre isso, foi publicado na Lancet recentemente, falando sobre esse cuidado. Tá?
E se faltar nutrientes que são importantes para a mitocôndria? A mitocôndria é importante para a resposta imune específica e de memória. A nossa mitocôndria é essa organela aqui. Prazer mitocôndria pessoal do TJCC. Essa mitocôndria, ela precisa de vários nutrientes. Todos são encontrados na feira. Então, por exemplo, peixe. Precisamos do ômega 3 para ela, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C. A vitamina D, não, né? A gente vai tomar sol, né? É um pouco difícil aqui em São Paulo, mas ainda mais a gente trabalha, né? Então, suplementa. Vitamina E, selênio, zinco, licopeno, compostos bioativos. A Ana Laura vai falar isso para vocês também. Licopeno do tomate, os polifenóis do óleo de oliva ou azeite aqui, né? Resveratrol da uva, organosulfurados da cebola, as catequinas do chá verde. Então, todos esses nutrientes são importantes para a mitocôndria. Se faltar algum, gente, o que acontece? Aqui, ó, dá para a gente... além disso, a nossa microbiota tem uma ação importante na função dessa mitocôndria. Então, olha como a gente precisa incluir fibra na alimentação, né? Frutas, verduras, legumes. O que acontece quando faltam esses nutrientes para a nossa mitocôndria? É que ela não consegue trabalhar direito e ela começa a produzir várias substâncias. E essas substâncias, elas são sinalizadoras no nosso corpo e elas avisam lá o sistema imunológico, ó, ferrou, não estou trabalhando direito mais. Tá? Então, assim, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo fazer uma resposta imune específica, a única coisa que eu posso fazer é inflamar. E aí mata todo mundo. E aí o efeito colateral da imunoterapia vai aumentar. Vai ter resistência à insulina, ó, pode ter doenças autoimunes, intolerâncias alimentares, dermatites, resistência à insulina. Tá? Por isso que é importante cuidar. E se a nossa alimentação for mais equilibrada? Obviamente, as funções imunológicas também serão. Né? Então, é importante, a Isa vai falar mais sobre isso para vocês, é importante cuidar do intestino, principalmente consumir frutas, verduras, legumes. A dieta mediterrânea, ela é um bom exemplo disso, então ela tem impacto em toda a resposta e função das células imunes, tá? Então ela é uma opção durante a imunoterapia. A dieta mediterrânea, ela encoraja sazonalidade dos alimentos, aumenta o consumo de água, praticar exercícios físicos, convívio social na alimentação, né? Aumento do consumo de frutas, verduras, legumes, e lá na ponta a gente vê os produtos mais industrializados, doces, né? Incentiva o consumo de peixes, carnes brancas. Esse tipo de alimentação ele tem impacto não só no intestino, nas funções imunes intestinais, mas também em órgãos mais distais, tá? Como mama, por exemplo. Né? Então, ela modifica não só a microbiota intestinal, mas a diversidade microbiana e também as funções imunológicas. Né? Uma outra aliada da alimentação, fácil de encontrar, aveia. A beta-glucana encontrada na aveia, ela é um dos ativos mais importantes para reverter essa tolerância imunológica que o sistema imune adquire com a progressão do câncer. Esse é só um exame de microbiota intestinal mostrando que, depois de 6 meses de tratamento nutricional, a diversidade microbiana ela saiu do ruim e foi lá para o bom. Ela tem que estar aqui nesse azulzinho. Tá? Compostos bioativos são aliados durante a imunoterapia, por quê? Porque eles ajudam a controlar a resposta imunológica. Aqui, numa célula, aqui representa uma célula imunológica. Lá, ó, o LPS, o TLR4, é um receptor de célula imunológica e todos os ativos que podem controlar essa inflamação. Então, é uma maneira também da gente ajudar a imunoterapia a fazer o papel dela. Então, eu destaquei alguns para vocês. Ó. Resveratrol, onde a gente encontra? Na uva, na amora, na framboesa. Fazer um shake de manhã de frutas vermelhas. Não é?
maçã, ó, quercetina, a Paty falou da quercetina, maçã, cebola, a genisteína do tofu, do edamame, a cúrcuma, né, a curcumina, né, Vi, que a gente adora, da cúrcuma, os sulforafanos do brócolis, né? A Ana Laura vai falar sobre isso também para vocês mais tarde, e todos os nutrientes que são importantes para a função da nossa mitocôndria. Então, vai fazer um peixinho, coloca um azeite para temperar, tempera com cúrcuma, né? Usa aí bastante folhas, verduras, tubérculos, que a gente consegue combinar todos esses nutrientes na refeição. Suplemento é interessante? Pode ser. Converse com o seu nutricionista especializado para avaliar a possibilidade. Está faltando alguma coisa na alimentação? Dá para colocar ou não no suplemento? Alguns têm sido mais utilizados na imunoterapia, como creatina, o ômega 3, que a Isa vai falar também, que tem essa função de melhorar a especificidade da resposta imunológica. Tá? Mensagens finais da minha aula. Primeiro, imunoterapia. Qual é a função? Melhorar a resposta imune contra o tumor. Essa resposta tem que ser específica para ter sucesso, senão tem muito efeito colateral. Para isso é necessário fornecer nutrientes para a função imune específica, equilibrar a microbiota e o metabolismo de glicose, ácidos graxos e a mitocôndria. Principais preocupações do nutricionista. Cuidado com dietas muito restritivas, o excesso de carboidrato, principalmente refinado, o excesso de gordura saturada e de ômega 6. Tá? Cuide do ambiente intestinal, mitocôndria, tenha uma boa alimentação, rica em fibras, compostos bioativos, carboidratos integrais, proteínas, mais proteínas vegetais. Limite o consumo de carne vermelha. Inclua ômega 3 e avalie com o seu nutricionista a necessidade ou não de suplementos. Tá? Pacientes com caquexia, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior com a imuno, porque a imuno pode potencializar a caquexia. E como mensagem final, depois de toda essa ciência que a gente fala, né, mas todo esse conhecimento ele só destaca o papel importantíssimo que nós temos no cuidado e principalmente na construção da nossa saúde, onde nós construímos bloco a bloco a cada decisão que tomamos, a cada fast food que escolhemos, a cada salada que escolhemos, a cada vez que decidimos sair do sofá para correr, ou a cada preguiça que nos vence e nos torna mais sedentários. A cada mudança de hábito que fazemos, por mais doloroso que seja, está construindo a nossa saúde ou a nossa doença. Muito obrigada. Posso falar desse? Obrigada, Grazi. Vocês perceberam que uma aula vai complementando a outra e a grande... enfim, a vantagem da gente chamar um timaço de nutricionistas é que até 13h, todas as aulas elas vão se complementar. Aliás, antes de chamar a Isa, eu queria só fazer um agradecimento especial, porque eu acho que deve ter um pessoal aqui que é muito importante, que é toda a equipe do Comitê de Pacientes da Abrale. Então, todo mundo que tiver, eu quero agradecer muito a presença do Comitê de Pacientes. A Ita faz um trabalho maravilhoso. Então, é um prazer imenso receber todos vocês aqui. E, para encerrar o nosso painel, quero convidar a Isa, que é a minha grande parceira no Comitê de Nutrição, e ela vai dar continuidade à aula da Grazi com o tema Como a nutrição pode influenciar a eficácia e a segurança da imunoterapia no tratamento oncológico. Obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Bom, a minha tarefa ficou muito, muito fácil depois dessa super aula que a gente teve. E a gente está juntas, né, desde o início, fazendo simpósios de nutrição. A gente sempre traz o tópico de imunonutrição, de imunidade, imunoterapia, e eu fico abismada como as coisas mudaram. No início, a gente falava de... Exato, dieta para neutropenia, a gente tratava de conceitos muito, muito básicos, e agora vendo a aula da Grazi e da Paty,
com estudos relacionando mitocôndria, microbioma. É sensacional. Fico muito feliz. Eu nem sei como que vai ser o futuro, mas ano que vem, o que a gente vai estar falando aqui. Mas, bom, eu sou a Isabelle, também sem pretensão de me apresentar. Só posso dizer que eu sou nutricionista, que eu estudo câncer desde sempre, que eu trabalho com câncer todos os dias e que é um prazer enorme poder trazer algumas novidades, algumas novas terapias. E o meu objetivo aqui, pessoal, é que a gente consiga sair desse painel com alguma coisa para a nossa vida. Informação é responsabilidade. Então, uma vez que a gente está informado que as nossas escolhas alimentares têm efeitos no nosso tratamento, na prevenção, a gente pode fazer alguma coisa sobre isso. Então, vamos entender o que dá para fazer. A gente vai focar hoje em imunoterapia, e aí o Ministério da Saúde, ele diz que uma imunoterapia para o câncer é um tratamento biológico que estimula o sistema imunológico do hospedeiro, da pessoa, e faz com que a gente modifique a sua resposta biológica normal. Então, no caso de um câncer, a gente está modificando a forma que normalmente esse sistema imunológico se comporta na vigência da doença, quando a doença já está instalada. Tá? Então, a gente tem alguns tipos de imunoterapia. Vacina contra o câncer é um tipo de imunoterapia. Os próprios medicamentos que a gente vai falar, anti-PD1, anti-PDL1, CTLA4. E a gente tem, mais recentemente, o CAR-T-cell. A gente ainda está assim, no início da nossa descoberta em relação a como que a nutrição se comporta no CAR-T-cell. Então, quem sabe esse é o futuro para a gente falar por aqui. Mas é um tipo de imunoterapia que a gente vai ficar atento. Então, o que esse fármaco faz no nosso corpo? Como foi falado aqui, o tumor ele consegue se esconder do nosso próprio sistema imune. O fármaco ele vai bloquear essa molécula que esconde. Então, no lugar que era para o tumor se ligar na célula do sistema imune e falar assim, olha, isso aqui é próprio, isso aqui é nosso, não precisa, não está aberrante, o medicamento vai lá e cola nesse sítio. E aí, o sistema imune, como se a gente tirasse o véu que o próprio tumor cria para se esconder do sistema imune. Agora ele aparece. E esse sistema imune começa a ter vigência nesse tumor, nesse grupo de células, para que a gente consiga combatê-las. Como que a nutrição entra nessa soma da imunoterapia? A gente tem 3 fatores principais, pessoal. O primeiro é a composição corporal e o IMC. Então, a composição corporal é como se fosse a tela do paciente. A gente precisa estar sempre falando de uma composição corporal adequada. Um paciente desnutrido, ele não consegue lidar com o tratamento da mesma forma. Então, primeiro, antes de tudo, composição corporal. Depois, dieta, padrão alimentar. O que esse paciente come? Como que ele se nutre? Isso está ajudando o sistema imune dele ou isso está piorando? Que a Grazi mostrou que a alimentação tem um papel muito importante. E, no final, o que influencia a composição corporal e a dieta? O nosso microbioma. Aquelas bactérias, aqueles organismos que vivem no nosso intestino. Eles são... eu falo que, assim, se o sistema imune é uma orquestra, o microbioma é o maestro. Então, quem manda no microbioma? Quem fala, olha, quem manda no sistema imune? Aquele tecido do nosso corpo que tem mais bactéria. Onde que a gente está preocupado de não ter translocação bacteriana? No trato gastrointestinal. Se tiver algum problema ali, se tiver alguma translocação, se esse tecido não estiver muito bem protegido pelo nosso sistema imune, vai dar errado. Então, por a gente ter muita infiltração de sistema imune ali, a gente também tem um norteamento da resposta imunológica, tá certo? E aí, o microambiente tumoral, que é as células cancerígenas, mais tudo que está em volta, é essa bagunça. O tumor, ele faz de tudo para que o sistema imune fique longe. Então, é um ambiente imunossupressor. Então, o
microambiente tumoral, ele é normalmente imunossupressor. Isso traz muita vantagem para ele, mas é um desafio na imunoterapia, porque a célula tem que chegar até o tumor para que ela consiga ter alguma ação ali dentro. E para chegar até esse tumor é muito complicado. Então, se você tem um sistema imune que já está fragilizado, ele não entra ali. E aí a gente começa a entender que, então a gente precisa ter um sistema imune fortalecido para que a imunoterapia funcione? Sim, porque a imunoterapia ela vai bloquear aquilo que o sistema imune acha que faz com que seja normal aquela célula tumoral. Se a gente tira esse bloqueio e não tiver célula do sistema imune ali, nada vai acontecer, certo? O que faz com que esse sistema imune seja imunossupressor? Ele é um sistema em volta do tumor, é muito ácido. É difícil de entrar a célula ali. Então, o que entra precisa ser preservado ali dentro. E a gente vai fazer isso, um dos marcadores é a nossa alimentação. Olha só. Então, como que a gente melhora a resposta à imunoterapia na parte nutricional? A gente cuida do microbioma desse paciente, especialmente do microbioma intestinal. A gente cuida da dieta e a gente faz com que esse paciente faça atividade física. É isso. Da nossa parte, é isso. Não é só isso. Mas a gente já tem esse papel primordial, certo? Então, a gente precisa entender como que aquilo que a gente está colocando no nosso prato todos os dias vai alterar a forma que o medicamento se comporta dentro do nosso corpo. E aí a chave está aqui dentro, na nossa alimentação e na nossa resposta intestinal, nessas bactérias, nos fungos, nos protozoários que vivem no nosso intestino. Esse é um estudo clássico que a gente tem que entender para continuar o resto da palestra. Então, a gente tem esse estudo de 2018 da Science. O que eles fizeram? Em pacientes que tinham melanoma metastático, que é uma doença que tem uma mortalidade altíssima, eles observaram que tinham pessoas que estavam respondendo ao tratamento e que não estavam respondendo ao tratamento. Todos tinham os marcadores para usar a imunoterapia, que a gente faz antes de indicar esse tipo de tratamento, mas não dava para entender por que um estava e o outro não. O que eles fizeram? Bom, vamos ver o microbioma desses pacientes. Separaram nos grupos os que respondiam e os que não respondiam, e aí eles coletaram a microbiota e fizeram um transplante fecal em ratos que são germ-free, que não tinham nenhum tipo de microbiota, não tinham nenhum microbioma. Eles deixaram esse microbioma se desenvolver no intestino desses ratos, eles colocaram um modelo de melanoma, então eles inseriram células do melanoma naqueles ratos, e aí eles deram um medicamento. E o que eles observaram? Que o tumor cresceu mais naqueles ratos que foram colonizados com a microbiota dos não respondedores. É o que a gente está vendo aqui no tamanho tumoral dos ratos. NR é os não respondedores. Então, eles começaram com um tamanho parecido de tumor, e quando a gente colocou a imunoterapia, quem tinha a microbiota dos respondedores praticamente não tinha tumor visível. Todos fizeram o mesmo tratamento, todos tinham a mesma célula. Qual que era a diferença? O microbioma. E qual que era a diferença desses dois microbiomas? A diversidade. Diversidade. Então, o microbioma é um sistema ecológico. Então, é legal a gente ver um jardim com um tipo de flor? É. Mas é muito mais bonito quando a gente tem muitos tipos de flores, quando a gente tem plantas. Então, é isso que a gente precisa ver no microbioma do paciente oncológico, especialmente quando ele está fazendo imunoterapia, certo? Bom, como que a gente melhora essa diversidade? E aqui a gente vai começar a ser mais prático nas respostas. A gente precisa comer coisas diferentes. Monotonia alimentar é muito ruim para o seu intestino. Então, todo dia eu como banana de manhã. Não é legal. Come uma banana, come uma maçã, depois come uma laranja. Mude os alimentos da sua dieta. Coma de tudo. Não faça grandes restrições de grupos alimentares. É claro que a gente vai tirar as exceções de
vegetarianismo, intolerâncias alimentares, óbvio. Mas quanto você puder, coma coisas diferentes. Varie sua fonte de carboidrato. Você come pão de manhã? Tenta comer banana num dia, come tapioca no outro, inclui uma aveia. Isso é muito importante, tá? E esse estudo, ele mostrou que se a gente comer 20 gramas de fibra alimentar, se a gente prescrever 20 gramas de fibra alimentar para o paciente oncológico, a gente melhora a resposta à imunoterapia. O que é 20 gramas de fibra? Levanta a mão quem acha que 20 gramas é muito. Pode levantar, gente. Quem acha que é pouco? Gente, 90% das pessoas responderam. Vou perguntar de novo. Quem acha que 20 gramas de fibra é muita fibra para comer num dia? Uma pessoa, 2, 3. Tá. Quem acha que não? Que dá para comer 20 gramas, é tranquilo. Legal, boa. Eu quero mostrar para vocês o que é 20 gramas. Aí vocês me ajudam. Eu vou perguntar de novo. Isso daqui, num dia, representa 20 gramas. Uma banana, 2 pães integrais, 2 fatias de pão integral, 4 colheres de sopa de arroz integral, uma concha de feijão, uma laranja e uma colher de sopa de semente de abóbora. É muito? Depende. Não como nada. É muito. É possível. O que eu quero mostrar para vocês é que é possível. E a gente não precisa de módulo de fibra. A gente só precisa colocar alimento. Não precisa ser tudo integral. Ah, eu odeio pão integral. Tranquilo. Come 2 porções de feijão. Ah, não gosto de feijão. É difícil de fazer. Tá bom. Dá para você comer ervilha, que é mais fácil? É isso. Tá? Outro estudo interessante mostrou que o DHA também é muito importante para a gente ter uma resposta a nível de PDL1. Onde que tem ômega 3? DHA é um dos componentes do ômega 3 que ajuda a diminuir a inflamação, deixa a membrana da nossa célula menos rígida. Na comida, sardinha, atum, linhaça, chia. Sou vegetariano, soja, espinafre. Vamos incluir esses alimentos com frequência. Muita gente acha que sardinha e atum, por serem enlatados, não são alimentos muito bons da gente consumir. Pode consumir água ou óleo. Tanto faz. Não vamos escolher aquele que é com tempero, que agrega mais sódio na nossa dieta? Melhor não. Em água. Ah, prefiro em água. Em água. Tá certo? E aí a gente teve esse estudo de 2023. Ele foi publicado agora em fevereiro de 2023, que mostrou que quanto mais associado a um padrão mediterrâneo a gente tem a nossa alimentação, melhor é a resposta à imunoterapia. E aí uma dúvida que acontece bastante, mas a gente não está no Mediterrâneo, né? A gente está no Brasil. E é impossível a gente querer implementar um padrão da dieta do Mediterrâneo com nozes, com peixe do tipo salmão, no nosso dia a dia, não é o que a gente tem aqui. Mas dá para a gente implementar as bases do padrão da dieta do Mediterrâneo para a nossa alimentação. O que é a dieta do Mediterrâneo? Frutas, vegetais, cereais, tubérculos e leguminosas. Fruta, qual é uma fruta brasileira? Banana. Vegetal, abóbora é vegetal. Tomate é vegetal. Cereal, arroz. Tubérculo, batata. Batata doce, mandioquinha, inhame. Leguminosa, feijão. Não precisa ser grão de bico, pode ser feijão. Comer moderadamente leite e ovos. Não precisa pôr queijo em todas as refeições. Põe queijo no café da manhã, gratina o brócolis no queijo, no lanche da tarde é pão de queijo. Maneira, gosta de tomar um café com leite? Toma um café com leite. À noite, que vai fazer um lanche e colocar um queijo? Põe o queijo. Não coloca muito, porque senão fica monótono, certo? E a gente diminui um pouco o consumo de carne vermelha, gordura saturada, açúcar. Comer pouco é não comer? Não. A gente faz grandes restrições, isso não é indicado. Então, come um açúcar, legal. Não precisa comer um açúcar que não tem nada a ver. Açúcar de refrigerante, não tem nada a ver. Come um bolo de chocolate bem gostoso. Não vai comer aquele açúcar que é industrializado.
come o açúcar que foi manipulado por um ser humano, certo? Carne vermelha, carne de mamífero. O que você sentir na telha que dá para comer é carne vermelha. Então, vamos mais para o peixe. Vamos tentar inserir uma alimentação vegetariana uma vez na semana. Começa a conhecer o seu paladar além da proteína animal. E o mais importante, a base da dieta do Mediterrâneo. Beber água. 2 litros de água, gente, é difícil. 2 litros de água. Se divertir, rir, sair com os amigos, com a família, gostar das pessoas que você convive e ter convívio social, não se isolar. Fala com pessoas, em vez de ficar só no celular. Chama alguém para tomar um café. Isso é importante para a sua saúde. E faz parte da dieta do Mediterrâneo. É o motivo das pessoas serem tão felizes lá no Mediterrâneo. Vamos trazer isso para a nossa vida também, tá? Aqui, falando do papel do microbioma, que está relacionado a diminuir a inflamação, e isso vai ter uma resposta muito positiva na imunoterapia também. Pessoal, artigos muito recentes. Esse é de agosto. Então, a gente está conhecendo juntos toda essa nova ciência. Tá certo? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Bianca. Obrigada, Isa. Fala nesse, que é melhor. Não, dá para me ouvir aqui? Não, eu vou falar nesse. Obrigada, Isa. Eu achei super interessante que cada slide que ela colocava sobre microbiota, Ilana ficava balançando a cabeça. Que a gente tem aqui uma celebridade, a maior especialista em microbiota intestinal, a melhor que nós temos é a Ilana. Então, eu quero agradecer. A gente ainda tem 2 painéis de nutrição. Agora, o próximo painel é um painel muito especial também. Esse painel acabou, mas o debate sobre nutrição, ele continua. E vocês que estão aqui presentes, vocês também podem fazer parte disso. Todas as contribuições apresentadas aqui pelos palestrantes, elas podem ser consideradas na nossa atualização da Declaração para a Melhoria da Atenção do Câncer no Brasil. Esse é um documento público, teve a primeira edição criada em 2014, durante as discussões do primeiro painel do Congresso, e foi colocado em consulta pública por 1 mês, para que toda a sociedade pudesse contribuir. Nós escrevemos o capítulo de nutrição e ele vai ser escrito novamente para a nova publicação em 2024. Então, quem tiver considerações, vai ser muito importante. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo. Peraí. Ah, tá. Obrigada, gente. Então, até já vamos tirar uma foto. Ah, posso encerrar? Então, até já. Acho que em 5 minutos a gente começa o novo painel, gente. Não percam. Obrigada.